Com o passar do tempo, a minha situação não melhorou, eu continuava bem triste sempre. E eu não sabia muito bem o que pensar, né, eu ficava muito triste com a morte do meu avô, e aí a primeira coisa que eu fiz foi não acreditar mais em Deus. Meus pais, eles se separaram, eu tinha 2 anos, eu era um bebê, então eu sempre morei com a minha mãe e os meus avós maternos. Sempre vi meu pai todo mês, mas eu fui criada com meus avós e a minha mãe, né. Então, todos os dias eu ficava em casa com a minha avó e de noite meu avô chegava e a minha mãe também, então eu sempre fiquei muito com os meus avós. O meu avô, ele era muito presente na minha vida. Nós estávamos juntos sempre diariamente e às vezes ele me levava para o trabalho dele com ele quando eu não tinha aula, nos sábados, todo sábado de manhã. Eu ficava esperando ele acordar pra gente ir na feira, pra gente comer pastel junto, depois a gente limpava a piscina, entrava na piscina. Então sempre ficamos muito juntos. Eu via filme com ele, a gente sempre ficou grudado um no outro. A minha avó, ela sempre falava que eu era a riqueza do meu avô. Ela falava a riqueza do vovô, que eu chamava ele assim, de vovô. E, sim, o meu avô, ele sempre estava muito preocupado. Ele queria que eu fizesse as coisas direito, né? Ele sempre me dava as opções, eu podia escolher o meu caminho para seguir, mas ele sempre estava ali me ajudando, né, em cada decisão que eu tomava. Quando eu errava, né, fazia alguma besteira, ele sempre era muito solícito em me ajudar, em conversar comigo, em falar: "Olha, você não fez certo". E eu escutava muito ele, né, eu realmente seguia os conselhos dele. Ele sempre me dizia que queria que eu casasse, que eu tivesse um casamento igual o que ele teve com a minha avó, né, e também poder dar para os meus filhos e netos o exemplo que eles me deram. O meu avô, ele era fumante, né, desde adolescente ele fumava. Então, ele tinha passado por 2 infartos e fez uma operação, né, uma cirurgia, tinha dado tudo certo. Mas aí, em 2015, eu acho, ou 2016, ele teve um terceiro infarto. E aí foi desse infarto que ele não resistiu e acabou falecendo. O dia que ele faleceu, eu me lembro perfeitamente. Eu estudava de tarde e eu fazia dança. Então, eu saí da escola e fui direto para uma apresentação de dança ali no bairro vizinho. E eu lembro que aquele dia eu estava assim com um conflito dentro de mim, porque eu estava feliz, porque eu estava me apresentando, né, na dança. Então eu estava fazendo algo que eu amava, mas ao mesmo tempo eu estava com essa preocupação do meu avô, né? Então, eu lembro que antes de eu entrar no palco para dançar, eu ainda não sabia que ele tinha falecido, ou ele não tinha falecido ainda. E eu lembro que eu não estava orando, eu acho que eu estava só pensando, né, falei: "Caramba, meu avô tem que ficar melhor, ele tem que ficar melhor", e eu estava, assim, muito angustiada, muito. Aí eu fui, me apresentei, a apresentação foi ótima, eu estava super feliz, minha mãe foi me ver, estava super feliz. E aí aquela expressão, né, ir do céu ao inferno, porque quando eu cheguei em casa, eu já tinha trocado de roupa, e aí a gente recebeu uma ligação do hospital, pedindo pra gente ir lá, né, pra alguém responsável por ele ir lá no hospital. E aí eu estava com a minha mãe em casa, minha mãe começou a chorar e eu fiquei nervosa, né. Aí desculpa. Aí a gente foi no hospital. Aí eu lembro que eu acho que eu fui com meu pai levou a gente. E eu lembro que eu entrei depois que a minha mãe, e a minha avó já estava lá. Eu lembro de eu entrando, assim, no hospital, numa salinha e tinha uma rampa. Aí eu só vi a minha mãe e a minha avó se abraçando. Aí eu vi que, tipo, ele tinha falecido, né. Aí foi horrível. Eu acho que eu desmaiei na hora, não me lembro direito, mas foi horrível, assim, foi o pior dia da minha vida. Foi horrível. Nos dias seguintes do falecimento do meu avô, eu acho que não tinha caído a ficha, sabe? A minha mãe até me levou numa psicóloga, porque ela falou: "Não é possível, você tá muito tranquila". Eu fiquei muito tranquila, estava muito triste, mas assim, a minha avó estava desesperada.
Então, não sei, eu acho que eu tava ali apoiando ela, então eu não chorava muito, chorava assim só às vezes. Minha avó chorava o dia todo, todos os dias. Então eu tinha muita consciência de que eu devia apoiar ela, né? Com o passar do tempo, a minha situação não melhorou. Eu continuava bem triste sempre. E eu não sabia muito bem o que pensar, né? Eu ficava muito triste com a morte do meu avô. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi não acreditar mais em Deus. Sabe? Pensar que Deus era injusto e que ele não devia ter feito isso comigo. Mas não funcionou muito, né? Eu gostava de acreditar em Deus. Toda a minha família sempre foi muito religiosa. Então, eu comecei a ler mais sobre a doutrina espírita e eu comecei a ler mais sobre a reencarnação e eu ficava muito triste, muito decepcionada, porque eu pensava, tá, eu fiquei 16 anos vivendo com meu avô e agora eu não vou ver ele nunca mais. Porque quando eu morrer, espero que muito velhinha, quando eu morrer, eu não vou mais ver ele, porque ele já vai ser outra pessoa, em outro lugar do mundo, eu nunca mais vou ver meu avô. Então eu pensava nisso de verdade, o dia todo. Então eu pesquisei muitos sites na internet de igrejas, religiões, na Bíblia, vários livros religiosos sobre isso, porque realmente eu sabia que eu ia encontrar alguma coisa que ia me confortar, mas eu não estava encontrando, né? Até que eu entrei no site da igreja, a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, e quando eu entrei no site, eu fiquei horas lendo todas as matérias, artigos, tudo o que eu via lá. Eu gostava muito. Pela primeira vez, eu sentia que realmente alguma coisa estava falando comigo, sabe? Porque eu já tinha escutado, lido essa questão das famílias poderem ser eternas várias vezes, mas pela primeira vez, realmente isso estava chegando até o meu coração e eu estava conseguindo acreditar, eu estava conseguindo me sentir bem de novo. Os missionários começaram a ir lá em casa, me ensinaram sobre várias coisas, sobre o plano de salvação, me ensinaram sobre o livro de Mórmon, né, um outro testamento de Jesus Cristo, que fala sobre o ministério de Jesus Cristo aqui nas Américas, né, é um complemento para a Bíblia. Os missionários me convidaram a orar, né, porque eles falaram, a gente não vai falar se você tem que se batizar ou não, você tem que saber isso por você mesma. Então eles me convidaram a orar, a ler o livro de Mórmon, a ler a Bíblia também, e eu mesma descobri a minha resposta. E quando eu estava lendo o livro de Mórmon, eu estava orando, né, a Deus, eu senti muito forte de que realmente aquelas coisas que eu estava aprendendo eram verdadeiras. Eu senti que aquela minha busca finalmente tinha chegado ao fim. Eu não tinha mais necessidade de procurar outras coisas, de entrar na internet e procurar outra igreja. Eu já tinha achado o que eu queria achar. E eu comecei a sentir uma paz muito grande, né? Orando, recebendo os missionários, indo na igreja, lendo as escrituras. Eu lia muitas escrituras, leio muitas escrituras. Pela primeira vez, eu senti que realmente eu estava tendo uma ligação com Deus. Eu estava conhecendo Ele, eu estava sentindo Ele. Eu estava vendo a mão dele agir na minha vida. A partir desse momento, eu comecei a enxergar a morte do meu avô com uma outra visão. Eu não tinha mais uma tristeza, um desespero. Eu ficava triste, né? Eu sentia saudade, mas ao mesmo tempo eu pensava que tudo bem, esse foi o plano de Deus para ele, né? Ele teve a jornada dele aqui na Terra, ele partiu, mas eu vou poder voltar a viver com ele. O fato de eu conhecer a igreja e conhecer o evangelho de Jesus Cristo mudou a minha vida completamente. A minha mãe sempre falava que ela me viu voltar a sorrir, porque antes eu não sorria. Realmente trouxe uma felicidade de volta para minha vida, muita paz. E eu pensava, caramba, eu só tenho essa paz, eu só consegui sarar essa ferida porque eu conheci o evangelho de Jesus Cristo, restaurado. Muita gente não conhece e muita gente está sofrendo ainda com várias questões, né? Com enfermidades, com mortes,
com mortes precoces às vezes, e isso ficava na minha mente. Eu pensava, caramba, os missionários, eles mudaram a minha vida. 2 jovenzinhos saíram, um saiu do país, outro saiu da cidade dele, e foram até a minha casa, me ensinaram todas essas verdades, e a minha vida mudou por causa deles. Depois de 1 ano e meio, sendo membro da igreja, eu recebi meu chamado para servir na missão Colômbia-Bogotá Norte. E eu fiquei muito feliz, eu me preparei, eu tive uns 2 meses de preparação e eu comecei a minha missão em dezembro de 2018 e fiquei até junho de 2020. Esse tempo que eu vivi na Colômbia, esses 18 meses, foram os melhores da minha vida. Realmente foi um tempo onde eu senti muita felicidade. A gente sempre estava em serviço, né, de outras pessoas, a gente ia na casa de outras pessoas ensinar o evangelho, e era um tempo onde, ao mesmo tempo, eu estava ajudando as pessoas, mas eu me senti muito ajudada também. Eu sinto que eu conheci mais o meu Salvador, conheci mais Jesus Cristo, conheci mais a doutrina dele. E eu aprendi coisas que eu vou levar para minha vida toda, coisas materiais e coisas materiais, temporais e coisas espirituais também. Realmente foi algo essencial, né, para minha vida. Eu fui para a missão para ajudar e abençoar por meio do Evangelho de Jesus Cristo, por meio do Pai Celestial, a vida das pessoas. E eu não imaginei que eu e a minha família seríamos tão ajudados e abençoados do jeito que nós fomos. Quando eu estava terminando a minha missão, nos últimos meses, a minha avó tomou a decisão de se unir à igreja e se batizou, e foi uma alegria muito grande para mim, né? Eu vi por videochamada o batismo dela. Foi uma felicidade muito grande poder levar esse evangelho não só para outras pessoas, mas saber que aqui no Rio de Janeiro, aqui na minha cidade, outros missionários estavam também levando o evangelho para ela. Isso foi uma grande bênção que eu recebi nesse momento que eu estava servindo como uma missionária. Desde o momento que eu me batizei, eu sempre orei muito para conseguir encontrar alguém legal, né? Alguém que também amasse a Deus, alguém que tivesse servido numa missão de tempo integral, assim como eu, alguém que tivesse disposto a viver uma vida embasada no Evangelho de Jesus Cristo, assim como eu já tinha decidido levar. E eu e o Lucas, a gente se conheceu antes de eu ir para a missão. Ele também foi um missionário no Japão. E a gente se conheceu na Estaca, em atividades dos jovens que a Estaca fazia. Esse ano ele me pediu em casamento. Nós estamos nos preparando para sermos selados pelo tempo e pela eternidade, para a gente poder também construir agora a nossa família eterna. E é interessante porque eu vejo muitas coisas do meu avô no Lucas. Quanto mais tempo eu passo com o Lucas, mais coisas do meu avô, coisas da personalidade, do caráter dele, eu enxergo no Lucas. E eu sinto que o meu avô aprova o nosso relacionamento. Eu sinto que eles seriam bons amigos e que ele tá feliz com essa decisão que eu tomei pra minha vida. Eu sinto meu avô pertinho de mim e me sinto feliz agora. Agora eu sinto aquela paz e a felicidade que por tanto tempo eu estive procurando e não sabia onde encontrar. Eu e o Lucas valorizamos muito tudo que a gente aprendeu na igreja, nas escrituras, nas nossas missões. A gente valoriza muito realmente ter nossa vida centralizada em Jesus Cristo, que é nosso Salvador. E com certeza é algo que a gente quer passar para os nossos filhos, que a gente quer muito ter.